Ethereum, é hora de dar tchau. Sua alta acabou. Salve galera, como é que vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Pereira. Sou trader, analista profissional, criador de setup de VAP e hoje vamos falar de Ethereum. Se você acompanha aqui o nosso canal, sabe que na semana passada nós abrimos um short em Bitcoin por conta de uma de VAP no gráfico diário. Depois de ter vendido parte de nossos Bitcoins em 123 mil dólares, o restante em 118 mil dólares, nós abrimos um short em 117 mil dólares. E o primeiro alvo foi atingido, 112.343, zona de realização parcial de lucros. Parte do lucro desse short já está no bolso, é impossível perder dinheiro nessa operação a partir de agora. Isso porque nós já colocamos lucro no bolso. E para quem é membro aqui do canal, sabe que nós shortamos outras duas moedas que também atingiram seus alvos. Uma delas acabou de atingir. Outro short foi feito em Sui, próximo de 3,60, com alvo lá em 3,32. Pegamos mais de 8% de queda. E o outro em Litecoin, aqui em 119,4 e o alvo era agora 110,26, atingimos pouco antes de eu gravar esse vídeo, quase 8% de queda. Trades lindos que eu já vim antecipando e narrando para vocês há alguns dias, mas já faz bastante tempo que minha mensagem é bem clara. Se tem uma moeda que ainda não fez sinal de topo, era Ethereum. Era a Ethereum. Na minha tela você pode ver alguns retângulos em amarelo. Esses retângulos são alvos de suporte e resistência históricos em alvos de Fibonacci. E a minha busca aqui era clara, pegar um movimento parecido com o que vimos em junho desse ano, quando o Ethereum caiu quase 30% em poucos dias. E esse movimento se deu pelo seguinte: primeiro, Fibonacci, mínima e máxima antes do preço reverter, alvo de Fibonacci, nesse caso o terceiro cravado, com divergências, volume vendedor, e veio a queda. Divergência no FR com volume, alvo de Fibo, padrão de reversão, DIVAP de VAP. Naquela situação, nós já havíamos vendido nossos tokens Ether aqui em maio daquele ano. Pois o preço ainda tentou fazer dois topos mais altos que os anteriores, mas falhou miseravelmente. Como eu gosto de dizer, meu intuito aqui não é acertar o da mosca, é acertar a mosca. E bem, nós acertamos, vendemos muito bem. Pois bem, com a recente alta do Ethereum, que subiu mais de 200% em pouco tempo, era hora de buscar uma nova venda. Nosso próximo retângulo estava desenhado, mas ali não vimos padrão nenhum. Isso porque, apesar da divergência, rompemos com um grande volume vendedor e sem deixar nenhum padrão de reversão. Da mesma forma que chegamos ao próximo retângulo, também sem um sinal de topo duplo, de fire no topo anterior de VAP. Mas até que, nesse final de semana, quando atingimos o quinto e último alvo de Fibonacci, do movimento de queda que buscamos lá atrás, cravado 4,889, aí sim vimos um trap, um topo duplo, uma falha na tentativa de romper o topo anterior, com divergências, com ótimo volume e em máxima histórica. Movimento esse que foi acompanhado com um long short ratio subindo e uma bela divergência entre preço e fear and greed, a famosa divergência de sentimento que para mim é a mais importante de todas. E nos dados on-chain não foi diferente. Mais de 2 bilhões de dólares em lucro realizado. Com menos que isso, nós vimos o preço da Ethereum sair de 4 mil para 2 mil dólares entre março e setembro de 2024. E com menos que isso, nós vimos o preço sair de 4 mil para 1.500 dólares entre dezembro e abril. Todos esses dados resumem em um resultado: Ethereum fez ou está muito próximo de fazer um topo. Como eu disse, a minha intenção não é acertar o fiofó da mosca, porque assim como foi em maio, ela pode vir tentar fazer dois topos mais altos que os anteriores e depois falhar, não tem problema. Mas o que o gráfico me diz agora é que mesmo que ela continue subindo, não deve ir tão longe. Ao menos não sem uma queda de aproximadamente 30%, que pode ser muito maior, diga-se de passagem. Talvez você não se sinta confiante olhando o gráfico que eu te mostrei. Pô, esse cara só traçou uns retângulos ali, umas linhas de Fibonacci, eu nem entendi como é que ele traçou, não vou acreditar nele. Isso porque minha análise é simples, porque depois de 13 anos no mercado financeiro eu descobri que o que funciona é a simplicidade. O que funciona é comprar quando vemos divergências de alta em alvos de Fibonacci com volume acima da média e padrões de reversão. E o que funciona é vender quando vemos divergências de baixa em alvos de Fibonacci, alto volume, padrão de reversão. Quando vemos DVAPs. Mas vou te confessar que ver essas DVAPs não é a coisa mais fácil do mundo. Mas é para isso que existe a inteligência artificial de DVAP, que identifica elas para você. Que nos últimos 30 dias encontrou 181 DVAPs acionadas e que acertou em 71% das vezes. Que nessa manhã indicou esse short em Solana, por exemplo, com esse candle em amarelo. Assim como fez em maio desse ano, entregando esse belíssimo short. Enquanto traçamos aquela simples Fibonacci, vemos que todos os alvos foram atingidos com perfeição
milimétrica. Porque como eu disse, o que funciona no mercado é a simplicidade. Para ter sucesso no mercado, você não precisa acertar todos os trades. Não precisa fechar todos os dias, nem todas as semanas. Talvez nem todos os meses positivo. Mas precisa ter constância. Precisa saber vender no momento certo e comprar no momento certo. Vender quando uma DIVAP é acionada, comprar quando um alvo é atingido. Comprar quando uma DIVAP é acionada, vender quando o alvo é atingido. E não depender da esperança, da sorte ou da taxa de juros para te ajudar. Eu não tô aqui nesse mercado para farmar ego, para fazer análises e depois dizer eu acertei, eu só errei uma vez nos últimos 2 anos, eu sou melhor. Não, eu tô aqui para operar e para acertar 70% das vezes, porque eu sei que isso é o que me mantém vivo no mercado. Isso é o que mudou minha vida e que vai continuar mudando. Não é sobre estar certo ou sobre estar errado. É sobre, numa operação vencedora, respeitar os alvos e sair do mercado na hora certa. É sobre, numa operação perdedora, aceitar o stop rapidamente. Muitos de vocês me criticam por estar pessimista o ano todo no mercado. Mas será que eu estou errado? Enquanto nós fizemos centenas, dezenas de trades e lucramos o ano todo, quem está segurando o Bitcoin está ganhando 2% em relação a janeiro. Quem está segurando o Ethereum até que está bem, 20%. Mas quem está segurando qualquer outra moeda provavelmente está perdendo. 50% de queda no Polkadot, 12% de queda na Chainlink, que foi uma das moedas que mais subiu, 25% de queda na ADA, Solana, 35% de queda, queridinha Sui, 15% de queda, e por aí vai. Sim, eu estou pessimista o ano todo, porque o mercado está em uma zona de topo o ano todo. Quando ele recua um pouco, eu compro, visando curto prazo, e quando ele chega próximo do topo novo, eu short. E é assim que eu fiz dinheiro o ano todo, e é assim que eu consigo fazer dinheiro em qualquer situação do mercado. No bull market, no bear market, porque para sobreviver como trader por 13 anos, você tem que saber ganhar dinheiro em qualquer situação. E para ganhar dinheiro em qualquer situação, não só saber comprar, você precisa saber vender. E essa é a principal lição que eu te ensino aqui no meu canal. Saber vender. Muitas vezes a gente vai vender e o preço vai subir mais. Te dou até um número. 1/3 das vezes. E vai subir muito mais, quer saber? Mas comprar sempre no menor preço possível e vender sempre no melhor preço possível, isso é impossível. Mas ser lucrativo no mercado, tendo medo de ficar de fora, isso sim é impossível. Tá na hora de você controlar a sua ansiedade, saber vender, realizar lucro. Talvez você esteja no seu primeiro ciclo do mercado, ainda não venceu um bear market, pode durar anos. E eu estou te dando esse conselho, aprenda logo a sair, antes que seja tarde demais. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer continuar me acompanhando, é só curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. E se ficou interessado pela inteligência artificial que te avisa dos melhores momentos de comprar e de vender, o link está aqui na descrição. Te vejo amanhã ao vivo, aqui, 10h30 da manhã. Valeu!